Olá, Sexplorers! Bora falar sobre orgasmo feminino? Eu queria já começar esse episódio te questionando. Qual que é a tua satisfação atual com os teus orgasmos? E quais são os mitos e tabus que te impedem de conseguir de fato usufruir do melhor orgasmo possível para ti hoje? Eu vejo que como mulheres, eu vou falar sobre orgasmo feminino por quê? Porque como nós, mulheres, não temos a ejaculação como homem, não é algo visível muitas vezes, o orgasmo feminino acaba que representa um grande mito, né? A gente acaba não conseguindo visualizar. Todo mundo tem muito interesse, mas ao mesmo tempo é extremamente desconhecido. Como é que uma mulher chega ao orgasmo? Quais são os indícios físicos que a gente pode visualizar, que realmente comprovam que aquela mulher chegou lá? Na maior parte das vezes, a gente nem aprende sobre a nossa anatomia sexual. E hoje eu tô aqui com a Siri, que é o meu clitóris de pelúcia gigante aqui, nosso mascote aqui na Sexplore, para falar um pouquinho sobre a importância desse órgão para o prazer feminino. O clitóris, ele é o único órgão do corpo humano cuja única função é prazer. Então, o clitóris está aí no teu corpo para te dar prazer. Para te dar prazer, tá? Então, em mulheres cis, né, a gente vai encontrar o clitóris presente. Todas nós temos um clitóris, independente da forma, do tamanho, se é mais visível ou não. Ele tá ali presente no teu corpo, tá? Eu vou até pegar aqui a nossa vulvinha para que eu consiga mostrar para vocês. Então, normalmente, quando o clitóris não está excitado, e sim, o clitóris ele é composto de tecido erétil, assim como o pênis, a gente também, como mulher, tem excitação, ocorre o processo de excitação e de ereção do nosso clitóris, no caso, né? Então, quando a gente começa sem excitação alguma, o nosso clitóris normalmente vai estar mais escondidinho por trás, às vezes, desse capuz que a gente vai encontrar bem no topo da nossa vulva. O canal vaginal, os lábios internos e externos, tudo isso, né, o clitóris vai estar sendo representado pela vulva. E eu acho que até a falta do nome correto na nossa educação, muitas vezes a gente nunca escutou falar a palavra vulva, nem no colégio. Isso mostra a falta de educação sexual que a gente tem como sociedade e o quanto que isso também vai impactar a forma como eu me sinto, de fato, bem e confiante com os meus próprios órgãos genitais. Isso impacta diretamente a facilidade ou a dificuldade que eu vou sentir para chegar ao orgasmo durante uma relação sexual. E o que seria, afinal, o orgasmo, né? Falando no clitóris que ele é, agora então, essencial, a estrela do prazer em relação a orgasmo feminino, a gente vai estar estimulando ele de diversas formas durante o sexo, tá? Porque para a maioria das mulheres é por estímulo direto ou indireto que a gente vai conseguir chegar ao orgasmo. De forma física, a gente vai precisar sim do estímulo ou direto ou indireto no clitóris para que a gente consiga chegar lá. E aí entra o primeiro mito em relação ao orgasmo feminino que eu queria desmistificar aqui com vocês, que é sobre essa suposta superioridade em relação ao prazer que o orgasmo vaginal vai estar proporcionando comparado com o orgasmo clitoriano, que é apenas por estímulo por fora no clitóris, né? Então, isso pode acontecer com o vibrador, com as tuas mãos, de qualquer forma. Existem orgasmos que são externos, né? Que a gente vai estar só estimulando a parte por fora do clitóris, que é inclusive o que normalmente nós mulheres preferimos fazer quando a gente vai se masturbar sozinha. Segundo pesquisas, é a forma como nós mulheres chegamos ao orgasmo com maior facilidade, por estímulos por fora no clitóris. Muitas mulheres não têm o hábito de se masturbar com a penetração junto também quando elas estão sozinhas. Então é uma forma mais rápida e fácil e prática da gente conseguir chegar ao orgasmo, né? E a gente inclusive pode e deve estimular o estímulo por fora do clitóris durante a penetração. Nós mulheres precisamos sim de um estímulo por fora, muitas mulheres por conta da própria anatomia da vulva
vão precisar de um estímulo maior por fora do clitóris para que elas consigam chegar ao orgasmo com penetração também. E a gente ainda, infelizmente, tem esse mito que nos diz que o orgasmo vaginal, né, ou seja, por penetração, com o estímulo da penetração, é superior ao orgasmo clitoriano. E a verdade é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E dependendo da anatomia, tem certas mulheres que não vão conseguir chegar ao orgasmo apenas com o estímulo da penetração, especialmente através da forma como a gente vive a penetração hoje em dia, que é aquele sexo britadeira, entra e sai, que não pega, na verdade, em nenhum ponto de prazer feminino, né? Não pega no ponto G, não pega também no colo do útero, né? Que a gente vai ter um ponto mais sensível também, que seria lá no fundo do canal vaginal. Algumas mulheres relatam também sentir prazer com a penetração, mas não é com estímulo de socada, com estímulo de britadeira, gente. É com estímulo circular muitas vezes. É por isso que muitas mulheres também, quando aprendem a estar por cima no sexo, se libertam para conseguir chegar ao orgasmo com mais facilidade. E a gente tem muita repressão cultural que nos impede de fazer isso muitas vezes, que nos impede de rebolar, por exemplo, né? No sexo, a gente considera isso, meu Deus, algo de puta, entre aspas, algo de uma mulher que é fácil, algo que nos torna de alguma forma impuras, indignas e com menos valor, pelo fato de estarmos sentindo prazer, mas a gente internalizou por muito tempo, né, que o nosso prazer é um pecado, que o nosso prazer nos torna pecadoras. Então, por isso que é muito difícil realmente a gente se apropriar do nosso próprio prazer e conseguir se entregar na hora do sexo ao ponto de chegar ao orgasmo. Tanto que muitas mulheres, a gente vê no nosso cenário atual, fingem. Isso é extremamente comum nos dias atuais, porque a gente realmente aprendeu a vida inteira a priorizar o prazer do outro acima do nosso. Tanto que o primeiro livro que eu li sobre sexualidade feminina, gente, me lembro até hoje, é Garotas e Sexo, de Peggy Orenstein. Ela fez diversas pesquisas sobre o assunto e algo que me chamou muito a atenção, porque eu me identifiquei muito também, é quando ela estava falando com essas universitárias na época, mais de 90% das mulheres que ela entrevistou baseavam a própria satisfação sexual com a satisfação sexual dos seus parceiros ou parceiras, independente dela se relacionar com homens ou mulheres, ela relacionava a satisfação do outro como a própria. Então eu tô falando isso porque nós mulheres precisamos ter um cuidado ao priorizar tanto o prazer do outro, porque isso nos afasta constantemente do nosso próprio prazer, do nosso próprio orgasmo, do nosso próprio tesão. E o potencial orgástico que teu corpo carrega, ele só pode ser de fato desbloqueado dentro de ti quando tu se permite se entregar para o teu próprio prazer. E existem muitas camadas que a gente precisa atravessar, muitas vezes como mulheres, barreiras que foram impostas e que foram sendo criadas ao longo da nossa vida, que nos afastaram desse prazer, que foram nos dizendo ao longo da nossa vida: não, tu não mereces sentir prazer, isso é errado, isso é sujo, isso é feio, tu não pode saber exatamente como chegar ao orgasmo. E comunicar isso, muito menos. Já existem pesquisas que comprovam que casais que falam mais abertamente sobre sexo também se sentem mais satisfeitos sexualmente um com o outro. Até porque sexo não é só o ato, envolve todo um cenário, todo um contexto, e a gente precisa entender que o desejo sexual feminino, muitas vezes, não vai ser espontâneo, que é o que a gente internaliza ao longo da nossa vida inteira, que é a única forma de desejar, que é o único certo, que é desejar sexo do nada sem ter tido nenhum gatilho para te sequer pensar nisso. E isso é uma ilusão. A maior parte de nós mulheres tem desejo responsivo. Então, como que vai funcionar o nosso desejo sexual? Em resposta a algo, em resposta a um estímulo excitante. É como se a gente fosse a gasolina. A gente vai pegar fogo, mas a gente precisa que um fósforo chegue ali, ó, aquele estímulo. E não precisa ser externo, tá, gente? A gente pode se expor também a espaços e contextos mais eróticos, lendo conteúdos sobre o assunto, praticando práticas de
conexão com o teu próprio corpo, conexão com o teu próprio prazer, tirando um momentinho do teu dia para massagear o teu próprio corpo, para fazer uma massagem sensual nos teus seios, no teu quadril, na tua barriga, no teu corpo inteiro. Eu só falei na questão dos seios, porque os seios carregam também muito potencial orgástico, tá? A gente sente muito prazer pelos seios. Algumas mulheres já relataram, inclusive, chegar ao orgasmo apenas com o estímulo no seio. Mas como que a gente vai estar estimulando esse seio? Primeiro a gente precisa passar por um processo de desaprender a querer apressar tanto as coisas. Eu acho que até o toque que a gente às vezes está trocando na hora do sexo, ele é muito acelerado, ele é muito performático, é muito voltado porque eu acredito que o outro quer de mim, não é tanto sobre o que eu quero sentir, como eu quero sentir essa pessoa, como que eu quero desfrutar, saborear e degustar dessa experiência, como se eu estivesse de fato provando um vinho, como se eu estivesse numa degustação naquele momento do sexo, sabe? Eu vejo que esse tipo de pensamento e de postura nos aproxima muito também do orgasmo, nos aproxima muito da conexão com o momento do aqui e do agora. E é dessa forma que também o orgasmo vai estar relacionado, né, a nossa capacidade de chegar ao orgasmo vai estar relacionada com a nossa capacidade de estarmos conectadas com o momento presente, que a gente vai estar cultivando em práticas de meditação, em práticas de mindfulness, trazendo a nossa atenção para o aqui e para o agora, para o momento do presente. O presente serve como refúgio para a mente do ansioso. O presente serve como refúgio para a nossa mente acelerada. Então eu vejo que pequenas práticas de trazer a tua consciência para o momento do aqui e do agora ajudam demais também na nossa receptividade e potência orgástica, né? Que na verdade é uma prática, assim como diversas outras habilidades que a gente foi aprendendo ao longo da vida. Chegar ao orgasmo com mais facilidade ou chegar aos múltiplos orgasmos, que é outro mito que a gente tem sobre orgasmo feminino, é que ter múltiplos orgasmos traz uma satisfação muito maior para a mulher, que é muito superior a um orgasmo só. Mas é outra coisa que as pesquisas desmentem. Não tem tanto a ver o número de orgasmos que eu vou ter durante uma relação sexual com a minha satisfação. Não é a única coisa que importa para determinar a minha satisfação sexual, a presença ou não de um orgasmo. Tanto que aí a gente pega outro mito, eu sempre preciso chegar ao orgasmo para que o sexo tenha sido bom. E na verdade, isso também não é verdade, né, gente? A gente levar o orgasmo como uma obrigação nos afasta do conceito de ver ele como uma possibilidade, como um momento de ápice. E o orgasmo é esse pico de prazer, né? Tanto que no francês, orgasmo significa pequena morte. É um momento que a gente fica sem poder acessar a nossa mente, sem poder estar pensando no futuro e no passado. O orgasmo nos atravessa com presença. O orgasmo não nos permite fugir para nenhum outro lugar que não seja o agora. E eu vejo que quanto mais a gente se conecta com essa capacidade, com essa habilidade, que a gente vai estar também construindo mais dia após dia, é aí que a gente de fato consegue se tornar responsável e também dona do próprio corpo e do próprio prazer. E bora falar então sobre o conceito de orgasmos múltiplos. O que são orgasmos múltiplos? Todas as mulheres podem ter. E como que a gente pode desenvolver essa capacidade de ter mais orgasmos durante uma relação sexual, durante um momento de alto prazer? Como que a gente constrói e como que a gente cultiva essa capacidade orgástica no nosso corpo? Eu vou falar com vocês um pouco mais sobre isso. Então, o que são orgasmos múltiplos? Orgasmos múltiplos são a capacidade de mulheres cis chegarem ao orgasmo mais de uma vez durante uma relação sexual sem ter que passar por aquele período refratário que é comum da gente ver em pessoas com pênis, né? Daquele momento que assim tu não consegue ter outra ereção, que tu não consegue ter até algum estímulo ali no teu órgão genital sem sentir uma certa aflição. Nós mulheres também temos o período refratário, por isso que a gente sente essa hipersensibilidade, às vezes, especialmente no clitóris, na região ao redor do clitóris, quando a gente chega ao orgasmo. Mas essa capacidade
da gente ter múltiplos orgasmos é algo que a gente pode construir na prática ao se expor a estímulos de forma mais constante, né? Não parar o estímulo quando eu chego ao orgasmo, respirar, me concentrar nas sensações do meu próprio corpo e conseguir voltar a sentir prazer. E existem algumas técnicas que podem nos ajudar a desenvolver essa capacidade, como por exemplo, a respiração. Eu sei que tu não pensou que ia ser tão fácil essa técnica para gozar de forma mais intensa, mas de fato respirar de forma mais consciente e se concentrar na tua respiração durante o sexo pode facilitar e muito o teu caminho para o teu orgasmo. A respiração é sim é uma das fontes de prazer do nosso corpo, e conforme a gente vai soltando ou restringindo mais essa respiração, a gente vai tornando o orgasmo mais próximo ou mais distante de nós também. Existe esse mito sobre orgasmos múltiplos de que são extremamente raros e difíceis de alcançar. E por mais que seja raro pelo nível de autoconhecimento sexual que a gente tem como mulher, que não é incentivado, né? Então, quanto menos a gente se conhece, quanto menos a gente se apropria do nosso próprio corpo, mais eu vou olhar para o meu corpo com estranheza. E eu vou restringir um pouco também até a capacidade do meu corpo de se expressar. Eu vou restringir os meus movimentos porque eu vou me sentir errada. Eu vou me limitar também de poder gemer e de poder fazer o som que eu quero durante o orgasmo. E isso tudo reprime a nossa capacidade orgástica, tá? Isso tudo reprime o nosso prazer. Então, algo que eu vejo que a gente pode estar fazendo para construir essa capacidade orgástica na prática também é se conectar com aquilo que nos dá prazer de forma diária, que é o que eu falei muito no nosso primeiro episódio aqui juntos, no podcast da Sexplore, que é sobre ritualizar o prazer. Então, ritualizar o prazer no nosso dia a dia também nos conecta mais com o nosso potencial orgástico e, além disso, de se conectar com as sensações que são prazerosas no teu corpo fora do sexo. Então, sabe aquele jogo de lençol que tu ama colocar na tua cama e que parece que tá abraçando o teu corpo? Quanto tempo tu se permitiu de verdade conseguir desfrutar e degustar desse momento de sentir o teu corpo sendo abraçado por aquela sensação do lençol? Esse tipo de coisa pode parecer pequeno e pode parecer até sem valor quando a gente olha de uma forma meio superficial para isso. Mas o que esse tipo de conexão está nos fornecendo na prática é mais conexão com aquilo que nos dá prazer, é mais conexão com aquilo que nos faz gozar. Então o gozo, ele também é um movimento de dentro para fora, porque eu preciso reconhecer o que me desperta prazer, o que me desperta desejo, para que eu possa de fato buscar isso também numa relação sexual, num momento de alto prazer. Eu preciso conhecer aquilo que me desperta desejo para que eu possa, então, comunicar isso para outra pessoa. Então, é um processo de autoconhecimento, é um processo que envolve a gente olhar para aquilo que já funciona para nós, para momentos que já são prazerosos na nossa rotina e às vezes a gente está fazendo de forma automática e desconectada. E agora eu vou passar algumas dicas para vocês potencializarem ou multiplicarem também esses orgasmos na prática. Então, dica número 1, conheça o seu corpo. Eu já falei sobre isso em diversos outros conteúdos, em diversos outros momentos, mas é extremamente importante que a gente conheça o nosso corpo e que a gente também normalize as respostas sexuais do nosso corpo, que eu conheça essas respostas. E isso eu vou estar cultivando durante o momento de alto prazer. A forma como eu me toco molda a forma como eu recebo prazer em outras relações sexuais que eu vou ter com outras pessoas. Então, ter momentos de qualidade com nós mesmas, que a gente possa de fato explorar o nosso corpo, de fato explorar partezinhas do nosso corpo que a gente nunca explorou antes também. Então, eu vejo que isso é muito importante, contribui muito também para o nosso potencial de chegar ao orgasmo com mais facilidade. Segunda dica prática que eu já falei aqui: respiração, extremamente importante. Então, usar técnicas de respiração para te se conectar mais com o teu próprio corpo, para te se conectar mais com o prazer percorrendo o teu corpo, pode sim potencializar e muito o teu orgasmo. Sabe quando tu começa a sentir uma sensação de prazer mais intensa lá na tua vulva,
na região do clitóris, seja por estímulo externo ou interno, não importa. Quando tu estiver sentindo esse prazer se acumulando nessa região, o que a gente normalmente começa a fazer é respirar de forma mais ofegante. A gente respira de forma mais curta e superficial. A gente começa a respirar assim. Mas conforme eu vou respirando de forma mais rasa, eu vou também diminuindo a minha capacidade de sentir o prazer de forma completa naquele momento. Então, nesse momento, o que eu posso fazer para intensificar esse meu prazer é aprofundar a minha respiração, como se eu pudesse de fato respirar dentro daquele prazer. Como seria se permitir fazer isso da próxima vez que tu tiver sozinha ou com outra pessoa também? Eu recomendo começar a fazer essa prática durante um momento de alto prazer mesmo, tá, gente? Porque tu acaba percebendo mais essa sensação e como que pode, de fato, através da tua respiração, se intensificar mais ao longo do teu corpo inteiro. Simplesmente respirando com mais profundidade e desacelerando esse ritmo de respiração também. Ao invés de acelerar, aprofundar. Pode fazer uma grande diferença já também para os teus orgasmos. Terceira dica que pode transformar os teus orgasmos é praticar exercícios íntimos. Existem exercícios de Kegel que vocês provavelmente já ouviram falar ou ficaram sabendo sobre esse tipo de exercício com o nome de pompoarismo, não é mesmo? Vocês com certeza já ouviram falar desse termo em algum momento. E a verdade é que pompoarismo são exercícios íntimos, né? A prática de pompoarismo é uma prática milenar que foi passada de mãe para filha, né? De geração a geração por muito tempo. É uma prática tailandesa. Mas aqui a gente também tem os exercícios de Kegel, que são exercícios íntimos que a gente vai estar praticando ao contrair e relaxar a musculatura íntima, especialmente quando tu tem alguma disfunção, deve ser acompanhado sempre com um profissional da área, tá? Então, uma fisioterapeuta pélvica que realmente vá conseguir te orientar nos exercícios, na execução deles. Mas como qualquer outro músculo, quanto mais a gente usa, mais a gente consegue sentir aquele músculo. E a nossa musculatura íntima não é exceção. Quanto mais a gente está estimulando, quanto mais a gente está olhando, quanto mais a gente está se conectando com essa parte do nosso corpo, mais eu vou ganhar consciência e sensibilidade para essa parte também. E outra dica para quem está querendo ter orgasmos múltiplos, ver se consegue chegar lá na prática, é a estimulação contínua. Então, logo depois de ter orgasmo, normalmente o que? A gente para totalmente com o estímulo, né? Mas e se tu continuasse, depois do orgasmo, com estímulos mais leves, daqui a pouco com pequenos tapinhas, variar o estímulo que tu já estava fazendo, para algumas mulheres pode funcionar muito bem também. Mas o que eu falo de estimulação contínua é de continuar se estimulando de forma que seja prazerosa para ti. Então, às vezes, tu tava com um foco muito em cima do clitóris, né? Quando tá ali, daqui a pouco, se masturbando durante o alto prazer. Chegou no primeiro orgasmo através da estimulação do clitóris. Continua se estimulando, mas de uma forma diferente. Tenta variar um pouco a forma como tá se estimulando, mas continua com um estímulo excitante e prazeroso no teu corpo para que tu consiga de novo chegar a outro orgasmo. Às vezes essa variação também pode ajudar muito com os múltiplos orgasmos aí. E algumas dicas extras pra gente finalizar, mas que não são de forma alguma menos importante do que as outras, é preparar um ambiente confortável, que tu consiga de fato se desconectar do mundo externo e se conectar com o teu prazer. Essa é uma dica que é extremamente importante e pode fazer toda a diferença falando em prazer feminino. É realmente preparar um contexto que seja possível se excitar e se sentir confortável, porque para que a gente possa se sentir excitada, a gente tem que se sentir confortável. Para que a gente possa se sentir entregue ao nosso prazer, a gente precisa se sentir confortável. Então, pensar no conforto. O que torna esse ambiente mais confortável para mim? Como que eu me sinto mais confortável durante o sexo? Como que eu me sinto mais confortável comigo mesma? Então, criar um ambiente que propicie isso faz toda a diferença nessa hora também. Assim como outra dica, usar e abusar do lubrificante. Quer tu esteja sozinha ou acompanhada, o lubrificante vai sim potencializar
o teu prazer na hora da masturbação e às vezes vai facilitar também o teu caminho para um orgasmo. Então use e abuse do lubrificante, não tenham medo disso. Por mais que tu já tenha uma lubrificação natural, com certeza o lubrificante já vai te dar mais confiança e mais conforto para te chegar ao orgasmo de forma mais gostosa também. No app da Sexplore a gente tem um conteúdo que é só sobre orgasmo feminino, que eu dou práticas para te conseguir entender quais são os tipos de orgasmo que tu pode ter e como que tu pode explorar isso também no teu relacionamento com outra pessoa, sozinha. E eu espero muito que esse vídeo, Sexplorers, tenham aproximado vocês, né, de algumas informações novas em relação ao prazer feminino e que também tenham te libertado para sentir prazer do teu jeito e para entender que não tem nada de errado contigo, né, por precisar de estímulo por fora no clitóris, por exemplo, para chegar ao orgasmo. Isso é extremamente comum e muitas mulheres se sentem extremamente defeituosas ou erradas por terem essa necessidade. Então eu queria desmistificar isso aqui para vocês. Se tu gostou desse vídeo, por favor, compartilha aqui com amigas, com outras mulheres, né? Com parceiros também que precisam dessas informações em relação ao prazer feminino. E a gente se encontra semana que vem aqui, Sexplorer. Não esquece de compartilhar, de se inscrever aqui também no podcast para te conseguir acessar os conteúdos que a gente vai estar tendo de forma semanal. E para quem quer um acompanhamento mais aprofundado e recursos de forma mais prática aí no teu dia a dia, não esquece de baixar o app da Sexplore, disponível agora no Google Play e também na App Store.